Este é o Efemérides Efêmeras, onde você descobre o que aconteceu hoje, no passado. Em 30 de novembro de 1941, começou o massacre de Rumbula. O Holocausto na Letônia começou em 22 de junho de 1941, quando o exército alemão invadiu a União Soviética. A execução de judeus, comunistas e outros grupos perseguidos começou já no dia seguinte. Os nazistas foram auxiliados por unidades de letões conhecidas como Arajos Comando. O objetivo era fazer uma limpeza étnica completa, e em outubro daquele ano, metade dos judeus que estavam na Letônia foram executados. Por outro lado, havia um grupo dentro do comando nazista que desejava confinar os judeus restantes em guetos, para usá-los como trabalhadores escravos, e eles foram enviados para o gueto de Riga. Em novembro, os planos mudaram e foi decidido que o gueto de Riga seria usado para alocar judeus, alemães e austríacos. Logo, o destino dos letões seria execução. Heinrich Himmler enviou Friedrich Jeckeln, responsável pelo massacre de Babi Yar, o maior do Holocausto. Ele ficou responsável pela seleção de homens judeus aptos para o trabalho e eliminar os demais. Para cumprir o plano dentro do cronograma, era necessário eliminar 12 mil pessoas por dia. Jeckeln desenvolveu um sistema próprio que também era chamado de empacotamento de sardinhas. Esse sistema envolvia fazer as vítimas marcharem para a vala, forçá-las a se deitar viradas para baixo e atirar uma única vez na nuca, para economizar munição e eliminar mais pessoas de uma vez. O local escolhido para isso foi Rumbula, uma pequena estação ferroviária 12 km ao sul de Riga, especificamente em um local conhecido como Floresta dos Corvos, onde tem um terreno elevado com solo arenoso, o que facilitava a escavação das valas. Foram escavadas 6 valas comuns, suficientes para enterrar 25 mil pessoas. No dia 30 de novembro de 1941, Jeckeln deu início ao plano. Milhares de mulheres, crianças e idosos foram conduzidos para o destino final. Só no processo de transporte, entre 600 a 1000 pessoas foram executadas. Ao chegarem em Rumbula, eles foram obrigados a se despir e entregar objetos de valor. Essas pessoas eram conduzidas para valas em grupos de 10 em 10 e deitavam sobre as vítimas baleadas anteriormente, muitas das quais ainda estavam vivas. No primeiro dia, o processo durou 9 horas seguidas, com cerca de 13 mil execuções. O massacre foi retomado no dia 8 de dezembro, e no mesmo processo cerca de 12 mil perderam suas vidas. Houve ainda um terceiro massacre no dia seguinte, quando foram encontradas 500 pessoas escondidas entre homens selecionados para o trabalho forçado. Após o massacre de Babi Yar e Rumbula, foi observado que os oficiais envolvidos ficaram psicologicamente afetados. Como eram pessoas de confiança dos comandantes, eles começaram a aplicar com mais frequência métodos de extermínio que não envolvessem o contato direto, e a partir de então, as câmeras de gás passaram a ser implementadas nos campos de concentração. Em 1943, Himmler se preocupou em apagar as evidências dos massacres e ordenou que os mais de 25 mil corpos em Rumbula fossem desenterrados e incinerados. Em 1º de dezembro de 1083, começou a história de uma das maiores intelectuais do Império Bizantino. Anna Komnene nasceu na Câmara Púrpura do Palácio Imperial em Constantinopla. Isso significava que ela nasceu na família imperial bizantina. Seu pai foi o imperador Alexios I Komnenos. Ela foi prometida em casamento ao nobre Constantino Doukas, e por isso ela foi criada pela sua sogra, Maria de Alânia, o que era prática comum em Bizâncio. Lá, Ana recebeu uma excelente educação em literatura, história, filosofia, teologia, matemática e medicina. Ela adquiriu considerável experiência em medicina, estudando textos e tratando membros da sua família e da casa, além de administrar um grande hospital em Constantinopla. Seu futuro arranjado toma outro rumo quando Constantino Doukas faleceu por volta de 1094, e seu status de herdeira do trono terminou quando seu irmão João II foi designado sucessor do pai. Por volta de 1097, Ana se casou com Nicephorus Bryennius, um soldado e historiador, pertencente a uma família que havia ocupado o trono bizantino anteriormente. Embora o trono estivesse prometido para João, a sua mãe, Imperatriz Irene, preferia que Bryennius assumisse o poder. Quando ela assumiu o comando por conta de grave doença de Alexios, permitiu que o genro tivesse participação no governo. Quando Alexios faleceu em 1118, Ana e sua mãe tentaram usurpar o trono de João II, mas o próprio esposo, Nicephorus Bryennius, se recusou a cooperar com o plano. O complô foi descoberto e Ana perdeu suas propriedades, além de ser exilada para o mosteiro de Kesharitomene, que havia sido fundado pela sua mãe. No isolamento do mosteiro, ela dedicou seu tempo ao estudo de filosofia e história, se tornando referência como alguém que havia alcançado o mais alto cume da sabedoria, tanto secular quanto divina. Um exemplo que já contei aqui na página foi sua influência sobre Dobrodeia de Kiev, ou Eupraxia, que era esposa do seu sobrinho Alexios. A partir da sua orientação,
graduação, ela desenvolveu grandes habilidades médicas e foi a primeira mulher a escrever um tratado médico. Durante esse confinamento, Ana começou a escrever a Alexiada em meados de 1140. A obra, escrita em grego ático, tem 13 livros e trata de relatos sobre o reinado do seu pai, Alexios I. Para compor a história, Ana reuniu materiais de documentos menos relevantes, relatos de soldados veteranos que serviram no exército e informações que ela ouviu durante a sua vida. Essa obra é considerada a fonte primária mais importante da história bizantina do final do século XI e início do século XII. Também é o único relato bizantino de uma testemunha ocular da Primeira Cruzada. Ela escreveu detalhadamente sobre o armamento, as táticas e as batalhas. Ana continuou seu círculo de estudos até falecer em 1153, no mosteiro de Queixari-Tomene. Em 2 de dezembro de 1814, terminou a história do francês mais polêmico de todos os tempos. Donatien Alphonse François nasceu em 2 de junho de 1740 em uma das famílias mais influentes da nobreza francesa, os Sade. Durante a infância, ele foi enviado para o castelo do seu tio, o Abbé de Sade. Supostamente teria sido esse tio que apresentou ideias e comportamentos que fugiam à norma da época. Aos 10 anos, ele foi enviado para a escola jesuíta Liceu Louis le Grand, em Paris, onde recebeu uma educação clássica e rigorosa, mas que supostamente também teria testemunhado práticas abusivas dos professores. Aos 14 anos, ele ingressou na escola da cavalaria, iniciando uma carreira militar. Chegou a servir com distinção durante a Guerra dos 7 Anos e alcançou o posto de capitão. Em 1763, ele se casou por motivos políticos com René Pélagier de Montreuil. Insatisfeito com o casamento, Sade começou a se envolver em uma série de escândalos que chocaram a nobreza. Só para citar alguns casos, no mesmo ano do casamento, ele contratou uma prostituta chamada Jeanne Testard, que denunciou Sade por manter ela presa em um quarto e abusar dela com um crucifixo enquanto blasfemava. Em 1768, ele foi acusado de sequestrar e açoitar uma moradora de rua em sua casa de campo. Em 1772, Sade e seu criado foram acusados de envenenamento e sodomia com várias prostitutas em Marsella. Como sodomia era crime, ele foi condenado à execução, mas antes de ser preso conseguiu fugir para a Itália com a cunhada. Posteriormente, a pena foi revertida pela influência de sua família. Mas a sua sogra estava cansada dos escândalos que ameaçavam a honra da família Montreuil e conseguiu uma ordem de prisão, e Sade foi encarcerado na fortaleza de Vincennes. Ele ficou quase 13 anos na prisão e usou o tempo para se dedicar à escrita e à filosofia. Após ser transferido para a Bastilha, ele escreveu suas obras mais famosas, Os 120 Dias de Sodoma e Justine, ou Os Infortúnios da Virtude. As duas obras abordam a sexualidade de forma extrema, com violência e brutalidade. Também falam de uma falsa moral da aristocracia e da igreja, que comete os mesmos pecados que condena. Filosoficamente, suas obras eram para ele um exercício para explorar as consequências lógicas de um mundo sem Deus, onde a natureza é a única soberana e o forte tem direito natural para explorar o fraco. A partir da leitura dessas obras, é cunhado o termo sadismo para se referir àquele que ama a crueldade, assim como os relatos na obra de Sade. Uma semana antes da Revolução Francesa, Sade foi transferido para um sanatório em Charenton. No ano seguinte, ele foi libertado pelo novo governo, que revogou os pedidos judiciais da nobreza. Ele abdicou do título de marquês e passou a se envolver na política. Passou a escrever discursos e panfletos defendendo as ideias republicanas e a execução da nobreza. Porém, o seu passado aristocrático foi resgatado durante o período de terror, e ele foi preso novamente. Ele escapou por pouco da guilhotina e foi libertado após a condenação de Robespierre em 1794. No ano seguinte, ele publicou anonimamente a Filosofia da Alcova e Juliette, que era uma continuação de Justine. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, a França se tornou mais conservadora. Em 1801, Sade foi preso novamente, desta vez pela obscenidade das suas obras e sem julgamento, voltou para o hospício de Charenton. Durante o cárcere, começou a montar peças teatrais com os pacientes do hospício, que acabou se tornando uma forma de terapia. Sade faleceu em 2 de dezembro de 1814 e suas polêmicas deixaram um legado cultural explorados até os dias de hoje. Em 3 de dezembro de 1994, foi lançado o videogame que mudou a história dos videogames. O engenheiro elétrico Ken Kutaragi era um executivo da Sony. Ele começou a se interessar por videogames ao observar um Famicom da Nintendo. Então ele passou a estudar sobre os aparelhos e desenvolveu o processador de som SPC700, que foi usado no Super Nintendo. A Nintendo e a Sony iniciaram uma parceria para desenvolver um acessório de CD-ROM para Super Nintendo. O projeto foi provisoriamente chamado de PlayStation ou SNES CD. A Sony, que já havia fabricado o MSX, queria entrar de vez no crescente mercado de videogames.
No acordo inicial, a Sony ficaria com os direitos dos jogos lançados como Super Disc. O anúncio do PlayStation estava previsto para a Consumer Electronics Show de 1991, mas o presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, cancelou tudo e fechou um acordo com a Philips, porque acreditava ser inaceitável entregar o direito dos jogos para a Sony. Após romper os acordos, Kutaragi aproveitou para apresentar um sistema baseado em CD-ROM focado em gráficos 3D. Mesmo com a oposição de muitos executivos, o presidente da Sony bancou a ideia de Kutaragi e no ano seguinte foi criada a divisão de entretenimento. Em 1993, a equipe fez um acordo com a Sega para lançar o Virtua Fighter, consolidando o conceito do desenvolvimento em 3D. Foram estabelecidos acordos com a Namco, com a Konami e mais de 250 outras equipes de desenvolvimento no Japão. Da parceria da Namco, por exemplo, surgiu o lendário Tekken. Ainda em 1993, a Sony adquiriu a empresa britânica Psygnosis por 48 milhões de dólares, criando a primeira equipe de desenvolvimento interna, e no mesmo ano foram definidas as especificações técnicas do PlayStation. Um processador R3000 de 33 MHz com 2 MB de RAM. Com design definido, a Sony lançou oficialmente no Japão o PlayStation em 3 de dezembro de 1994 e foi um sucesso, vendendo 100 mil unidades no primeiro dia e 2 milhões nos primeiros 6 meses. Na América do Norte e da Europa, o lançamento só aconteceu em setembro de 95 e também dominou o mercado, desbancando seu principal concorrente, o Sega Saturn, garantindo mais de 20% de todo o mercado americano de videogames. O surgimento do PlayStation impulsionou a transição do cartucho para o CD, que se tornaram mais baratos de produzir e ofereciam maior flexibilidade na produção e distribuição. Esse movimento também atraiu massivamente desenvolvedores independentes a produzirem mais. Um exemplo foi a Square Enix, que levaram a franquia Final Fantasy Dragon Quest para a Sony. Com o tempo foram sendo desenvolvidas outras franquias lendárias, como Gran Turismo, que é a mais vendida do console, Crash Bandicoot, Spyro e Metal Gear Solid. Em julho de 2000, a Sony lançou o PS1, uma reestilização do console original, que chegou a vender mais que o recém-lançado PlayStation 2. No Brasil, o console foi um divisor de águas, principalmente por conta da pirataria. A facilidade de instalar um chip modificado para ler CDs paralelos e o baixo custo para copiar jogos popularizou o console, que foi o primeiro da maioria dos brasileiros. Ao todo, o PlayStation foi a primeira plataforma a vender mais de 100 milhões de unidades, totalizando 102 milhões e meio. Sua produção foi oficialmente encerrada em março de 2006, com cerca de 7.900 títulos lançados. O último foi Strider Hiryu, lançado algumas semanas antes do neto do PlayStation, em 2006. Em 4 de dezembro de 1563, terminou um dos concílios mais importantes da Igreja Católica. Em março de 1517, o Quinto Concílio de Latrão encerrou suas atividades, apresentando algumas propostas de reforma na Igreja, mas nada que alterasse muito a estrutura existente. Poucos meses depois, Martinho Lutero emitiu suas 95 teses em Wittenberg, tema que já abordei aqui no canal. Em 1520, após o Papa Leão X ter condenado as teses como heresia na bula Exsurge Domini, Lutero buscou apoio dos príncipes alemães para a criação de um concílio de trégua entre protestantes e católicos. Só que a igreja tinha medo de convocar um concílio naquele momento, temendo o surgimento de um grande cisma. Além da reforma religiosa, havia também a rivalidade política entre França e o Sacro Império Romano, além da ameaça dos otomanos no Mediterrâneo. Somente em 1537, o Papa Paulo III emitiu um decreto para um concílio geral em Mantua, mas o concílio não começou por conta da Guerra Italiana entre a França e o Sacro Império. Finalmente, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, que começou em 13 de dezembro de 1545. Nos primeiros encontros, os participantes trataram de temas importantes da fé cristã. Foi reafirmado o credo niceno-constantinopolitano, que é uma declaração básica da fé cristã usada até hoje. Ele resume pontos essenciais como a crença em um único Deus, em Jesus Cristo como Filho de Deus e no Espírito Santo. O concílio também definiu que a fé deveria se apoiar tanto na Bíblia quanto na tradição da igreja. Além disso, confirmou os livros deuterocanônicos como parte da Bíblia e reconheceu a Vulgata, tradução da Bíblia para o latim, como versão oficial para uso público. Em 1547, o concílio reafirmou que a justificação, ou seja, como a pessoa passa a estar em comunhão com Deus, acontece pela combinação da graça divina com a colaboração humana. Isso significa que Deus oferece a graça, mas a pessoa precisa responder a ela com suas ações e escolhas. Essa visão se opunha diretamente à posição protestante, que defendia que a salvação ocorre apenas pela fé, sem a necessidade dessa cooperação entre Deus e o ser humano. O concílio foi reaberto em 1551 pelo Papa Júlio III. Foram emitidos decretos sobre a Sagrada Eucaristia, afirmando que Cristo está realmente, verdadeiramente e substancialmente presente na
nas formas consagradas, usando o termo transubstanciação. O concílio só foi reconvocado para sua última fase pelo Papa Pio IV, em janeiro de 1562. Naquela altura, qualquer intenção de conciliar com os protestantes já havia desaparecido. O foco final do concílio concentrou-se tanto na doutrina quanto na reforma disciplinar. O concílio aboliu alguns dos abusos mais notórios, introduzindo reformas disciplinares que proibiam a venda de indulgências, regularam a moral dos conventos, a educação do clero e a não residência dos bispos. Também foi definido o matrimônio, exigindo que a celebração ocorresse perante um padre e 2 testemunhas para sua validade. E por fim, o concílio foi encerrado em 4 de dezembro de 1563. A última sessão reafirmou as doutrinas do purgatório, a invocação de santos e a veneração de relíquias e imagens. Os decretos sobre imagens sagradas, embora pouco explícitos, tiveram um grande impacto, levando à promoção da arte barroca, que deveria educar os fiéis, inspirar devoção e representar com precisão as narrativas bíblicas. O concílio emitiu 17 decretos dogmáticos, ratificados pelo Papa Pio IV em janeiro de 1564. Nos anos seguintes, a Igreja publicou documentos solicitados pelo concílio, que foram essenciais para a Contra-Reforma, como o Index Librorum Prohibitorum, publicado no mesmo ano e iniciou a censura das obras para os católicos. O próximo concílio só foi convocado mais de 300 anos depois, em 1869, com o primeiro concílio do Vaticano. Em 5 de dezembro de 1870, terminou a história do criador dos Três Mosqueteiros. Alexandre Dumas David de la Pelleterie nasceu em 24 de julho de 1802 em Villers-Cotterêts, na França. Era filho de Tomás Alexandre Dumas, o primeiro general afrodescendente da França. Alexandre começou sua carreira trabalhando para o Duque de Orleans e enquanto escrevia artigos para revistas e peças para o teatro. O seu primeiro sucesso veio em 1829 com a peça Henri III e sua corte. No ano seguinte, a segunda peça, Christine, foi igualmente popular, proporcionando recursos para que ele se dedicasse à escrita em tempo integral. Ainda em 1830, Dumas participou da revolução que depôs Carlos X e colocou no poder seu antigo patrão, o Duque de Orleans. Dumas continuou a escrever peças de sucesso e começou a fazer transição para a escrita de romances, publicados como séries e jornais. O seu primeiro romance foi A Condessa de Salisbury, de 1836. Entre 1839 e 41, Dumas compilou Celebrated Crimes, uma coleção de 8 volumes de ensaios sobre criminosos e crimes famosos da história europeia. Mas o sucesso definitivo ainda estava por vir. Em 1844, publicou uma das suas obras mais famosas, Os Três Mosqueteiros, e acompanha o jovem D'Artagnan, que tem o sonho de se tornar um mosqueteiro do rei, e junto com Athos, Porthos e Aramis, vivem aventuras pela França do Antigo Regime. A obra ainda teve mais 2 continuações, 20 anos depois e O Visconde de Bragelonne. No mesmo ano, ele começou a série O Conde de Monte Cristo, que foi concluída em 1846. Ela trata do jovem marinheiro Edmond Dantes, que é falsamente acusado de um crime e após escapar da prisão se torna o Conde de Monte Cristo para vingar de quem traiu ele. Alexandre Dumas era um autor prolífico em vários gêneros, tendo publicado mais de 100 mil páginas durante sua vida. Outro exemplo foi O Lobisomem, de 1857, um dos primeiros romances a abordar o tema, que ajudou a popularizar essa figura folclórica. Após a chegada de Napoleão III ao poder em 1851, Dumas entrou em decadência e foi para a Bélgica, também como uma forma de fugir dos seus credores. Apesar de ganhar muito dinheiro com suas obras, ele gastava como se não houvesse amanhã. Por exemplo, ele mandou construir um enorme teatro em Paris. Após o falecimento da esposa, Ida Ferrier, em 1859, Dumas se mudou para a Rússia, onde seus escritos eram extremamente populares. Ele passou 2 anos por lá e viajou para a Itália, onde participou do movimento pela unificação do país, criando um jornal independente e se tornou próximo de Giuseppe Garibaldi. Em 1869, Dumas começou uma série que se tornaria o seu último romance, O Cavaleiro de Saint-Hermine, que só foi concluído em 2005 pelo acadêmico Claude Scott. Em 5 de dezembro de 1870, Dumas faleceu de causas naturais e 3 anos depois foi publicada sua última obra iniciada, O Grande Dicionário de Culinária. Em 6 de dezembro de 1912, foi encontrado o busto da rainha mais bela do Egito. Quase nada se sabe sobre a vida de Nefertiti antes do seu casamento com Akhenaten. Ela nasceu por volta de 1370 a.C. e uma teoria considera que ela era filha do faraó Ai, que tinha o título de pai do deus, usado para homens cujas filhas se casavam com faraós. Outra teoria também identifica Nefertiti como a princesa Tadukipa, do reino Mitanni, mas não há evidências concretas de uma origem não egípcia para ela. Ela se casou com Amenhotep IV na metade do século XIV a.C. e se tornou a grande esposa real. Nefertiti reinou durante o que pode ser considerado o período de maior riqueza da história do Egito Antigo. Esse período também ficou conhecido por uma reforma radical na política religiosa do Estado egípcio.
egípcio, promovendo o ateísmo, o que é provavelmente a primeira religião monoteísta que apenas cultuava o deus solar Atum. A primeira representação de Nefertiti apareceu pela primeira vez em Tebas, no túmulo do mordomo real Parenefer. Amenhotep IV ergueu vários templos em Karnak dedicados a Nefertiti, como a mansão de Benben. Nefertiti aparece quase o dobro de vezes que seu marido nas representações do período, fazendo jus ao significado do seu nome, que é a chegada da Bela. No quarto ano do seu reinado, Amenhotep IV decidiu mudar a capital para Akhetaten, e no quinto ano, mudou seu nome para Akhenaten, e Nefertiti passou a ser conhecida como Nefer-Neferuatum Nefertiti. Essa mudança tem referência com a importância do culto de Atum. A última inscrição conhecida com seu nome data do ano 16 do reino de Akhenaton, com o seguinte título, abre aspas, Grande Esposa Real, sua amada Senhora das Duas Terras, Nefer-Neferuatum Nefertiti, fecha aspas. No ano seguinte, Akhenaten faleceu, e muito provavelmente, Nefertiti governou como faraó até a ascensão de Tutankhaton. Mesmo assim, ela teria tido grande influência sobre o novo governante, até o seu falecimento em 1331 a.C. Essa influência é demonstrada porque o fim do culto a Atum e o retorno da capital do reino egípcio para Mênfis só aconteceu após a morte de Nefertiti, e também foi quando Tutankhaton passou a se chamar Tutankhamon. A tumba real onde ela foi enterrada foi descoberta em 1898, mas somente no dia 6 de dezembro de 1912 foi encontrado o item que tornaria ela uma das figuras mais famosas do Egito Antigo. Por volta de 1345 a.C., foi criado um busto feito pelo artesão Thutmose. O busto é feito de um núcleo de calcário revestido com camadas de estuque pintado. A face é simétrica e Nefertiti é retratada usando sua característica coroa azul. Ele foi descoberto pela equipe arqueológica alemã liderada por Ludwig Bockart, junto com outros bustos inacabados de Nefertiti. Aparentemente, Bockart mostrou esses outros para o financiador da expedição, James Simon, para que na divisão dos itens ele ficasse com a peça mais valiosa. Em 1913, o busto foi enviado para Berlim, mas foi mantido em segredo até 1924, quando ele foi exibido publicamente pela primeira vez no Museu Egípcio de Berlim. A partir dessa exposição, Nefertiti se tornou um ícone de beleza feminina e sua figura ficou mundialmente famosa. Desde então, ele rodou por diversos museus da Alemanha e hoje está exposto no Nieuws Museum em Berlim, onde é a peça central da exposição. Desde que o busto foi exposto pela primeira vez, o Egito exige a sua repatriação, argumentando que o busto foi retirado ilegalmente do país, mas a Alemanha se recusa a devolver, citando um protocolo oficial assinado em 1912 e que também o artefato é muito frágil para transporte. Gostou do vídeo? Então deixe um like, envie para quem adora curiosidades da história e me siga para saber o que aconteceu amanhã.